Há 28 anos atrás, um americano veio ao Brasil em uma conferência, um pastor, pastor Bruce Wilkinson, e ele foi pregar numa igreja, e o pastor daquela igreja perguntou para ele, pergunta, o que você quer que eu pregue? E aquele pastor disse, tu pregue o que Deus colocar no teu coração. E na conversa com o pastor ali, vindo o momento da mensagem, ele pediu que fosse colocado 3 cadeiras como essa no altar, no púlpito. E então ele começou a ler um texto de Juízes capítulo 2, e ele jogou uma pergunta. E a pergunta que ele fez ali, você acredita na possibilidade de que os teus netos não sirvam o Senhor? Você acredita que seja possível que a tua terceira geração, você, teus filhos, teus netos, alguém da tua terceira geração, não busque o Senhor, não sirva o Senhor, não ande com o Senhor? E diante dessa pergunta, ele começou a falar da palavra de Deus ao coração daquela igreja, e nós queremos trazer essa mensagem no teu coração nessa tarde, para que a vida de Deus traga dentro de nós um senso de que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, todos os dias da nossa vida, e transmitir esse amor, essa paixão ardente às gerações que nos sucedem, para que elas continuem buscando o Senhor de todo o coração. O texto de Josué, no capítulo 2, diz que Josué serviu ao Senhor de todo o seu coração, que ele andou com o Senhor, os feitos e as maravilhas do Senhor estavam com ele. Aquilo que ele ia, aonde ele ia, os feitos do Senhor caminhavam com ele. E que os anciãos que andaram com ele também continuaram a sua caminhada de fé. Mas a geração que veio depois de Josué e dos anciãos do Senhor não conheciam o Senhor e nem os feitos do Senhor. E eles se desviaram do Senhor. Eles foram para longe de Deus. E eles fizeram coisas horríveis diante do tempo em que eles estavam vivendo. Josué, ele andava pertinho de Moisés, com Moisés, ele viu a glória de Deus manifesta no tabernáculo, ele viu os sinais, as maravilhas, os prodígios acontecendo através das mãos de Moisés, ele viu Deus se manifestando na vida de Moisés, na vida dele, na vida do povo que Deus estava levando para a terra prometida. E quando Moisés morre, ele assume uma posição. Quando Moisés morre, ele simplesmente ocupa o lugar de Moisés, ele leva o povo à terra prometida, o Rio Jordão se abre e ele começa a conquistar as terras e ele foi vencendo as batalhas de uma a uma. Mas aquela geração que estava com ele, aquela geração simplesmente foi ouvindo falar do que Deus estava fazendo, do que Deus tinha feito. A geração que estava caminhando com Josué, os sinais, os feitos, as maravilhas aconteciam na vida de Josué, porque ele tinha visto em Moisés, ele tinha experimentado em Deus e visto Deus usando a vida de Moisés. Então Josué foi usado por Deus poderosamente, mas a geração de Josué, aqueles que estavam caminhando com ele, simplesmente ouviram as histórias, os feitos, as maravilhas. E depois que aquela segunda geração partiu dali, os filhos deles simplesmente não conheceram o Senhor. Eles se desviaram do Senhor, eles foram para longe do Senhor. E você conhece um pouquinho da história de Juízes, daquilo que aconteceu com a nação de Israel. E se a nação de Israel pôde, numa terceira geração, ter os seus filhos completamente desviados do Senhor,
nós precisamos pensar um pouquinho na possibilidade e de como será a nossa terceira geração. Nós, a primeira geração, serve o Senhor e anda com o Senhor. Temos experimentado os feitos e as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Como será a vida dos nossos filhos com Deus? Como será o caminhar dos nossos filhos com Deus? E como será a caminhada dos nossos netos com Deus? Israel, na terceira geração, se desviou do Senhor e, de repente, nós pensamos, será que pode acontecer de um dos meus netos se desviar do Senhor? Ser alguém que anda com o inimigo, que serve o inimigo, ser um satanista, um bruxo, andar longe do Senhor, não ter o conhecimento de Deus, não experimentar os feitos do Senhor? Será que isso é possível? E nós, de repente, espiritualizando, vamos dizer, está amarrado em nome de Jesus. Vamos usar, de alguns tipos de artifícios que temos hoje, mas isso não funciona, porque com Israel isso aconteceu. Com a nação de Israel, isto aconteceu e eles se desviaram completamente do Senhor. A geração Josué, que andava com Moisés, andou com o Senhor e os feitos do Senhor aconteceram. Os anciãos que ouviram falar do que Deus fazia, permaneceram andando com o Senhor. Mas aqueles simplesmente que não tiveram experiência, não ouviram falar dos feitos do Senhor, foram para longe do Senhor. Embora fosse o povo de Deus, embora fosse Israel, a nação que Deus havia escolhido. Nós, como igreja, estamos caminhando com o Senhor, temos experimentado muitas experiências com Deus, e essa convenção nos propõe um avivamento, a vida de Deus de dentro para fora. É Deus dentro de nós, a manifestação de Deus em cada um de nós. E nós podemos testemunhar os feitos do Senhor e contar para os nossos filhos. E o desejo do coração de Deus é que esta história seja contada de geração para geração. E as gerações continuem conhecendo o Senhor e tendo experiência com o Senhor, experimentando a graça sobrenatural do Senhor e ande na presença do Senhor. Esta é a vontade de Deus. Mas nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade. Porque a vontade de Deus nos coloca diante de uma responsabilidade de contar os feitos do Senhor às pessoas que não conhecem. Hoje nós podemos dizer, olha, nos convertemos há mais ou menos 28 anos atrás, experimentamos maravilhas do Senhor, contar os milagres do Senhor, dizer, olha, hoje nós temos igrejas espalhadas por vários lugares, muitas pessoas servindo o Senhor, você viu hoje de manhã, mas uma segunda geração deve dar continuidade a isso, para que isso alcance a terceira geração e o reino de Deus se perpetue. Para que eles vivam a vida de Deus sobre as suas vidas. Sabe, Josué viu com os seus olhos os feitos do Senhor. Ele ouviu falar dos feitos do Senhor. Ele andou com aquele que havia manifestação de Deus na sua vida. E então quando Moisés morre, ele estava pronto. Mas quando Josué morre, aqueles que não tinham experimentado não estavam tão prontos assim. E quando eles morrem, a terceira geração não estava nada pronta para aquilo que Deus tinha preparado para eles. E eles se desviaram do Senhor. Então, respondendo à pergunta que aquele homem fez e que é significativa, é atual para nós hoje. Será que é possível? O que pode acontecer com os nossos netos? Nós falamos aqui que na Europa hoje, os templos estão sendo transformados em bares, casas de shows, em casas de moradia muito bonitas,
Por quê? Porque aqueles templos que ora estavam cheios de pessoas, cheios de vida, que era lugar de celebração a Deus, de grandes celebrações a Deus, e multidões iam ali para buscar o Senhor, foram se esvaziando com o passar do tempo, e a geração seguinte já não tinha o fervor que tinha nos primeiros, e a terceira geração simplesmente deixou isso embora. E aí nós olhamos para esse lugar tão especial, tão bonito, celebrando nessa conferência, e precisamos nos perguntar, será que isso um dia pode acontecer conosco, neste lugar? Sabe, porque se nós tivermos medo da pergunta, nós nem sequer vamos pensar na resposta. E se nós não pensarmos na resposta, nós corremos o risco de entrar no mesmo lugar que essas pessoas entraram. Que a geração de Josué entrou, que a Europa entrou, e que hoje no Brasil já algumas igrejas estão entrando. Então isso nos chama a um compromisso diante do Senhor, de levarmos às pessoas que estão ao nosso redor os feitos do Senhor, para que elas possam ir proclamando e anunciando os feitos do Senhor. Sabe como era a oração na primeira geração, no surgimento da igreja? A primeira geração orava, buscava o Senhor. Como é a segunda geração? O quanto temos orado e buscado o Senhor na segunda geração? Como será a terceira geração? Sabe, os filhos, eles têm ouvidos e olhos espirituais. Eles enxergam o que nós fazemos pelos ouvidos e pelos olhos. E eles vão formando dentro deles o caráter de Cristo. Ou não vão formando dentro deles o caráter de Cristo por aquilo que eles estão vendo os pais fazerem. Pela maneira com que os pais estão vivendo. Pela forma com que nós estamos agindo e nos manifestando. Então o papai orava muito. Quanto que eu tenho orado? E quanto que eles vão orar? O vovô era um homem de oração, ele buscava o Senhor e era apaixonado por Deus. O papai é mais ou menos. Tem horas que é, tem horas que não é. Como será esse neto? Como será esse filho? Como será uma terceira ou uma quarta geração diante da postura, da atitude de cada um de nós? Sabe, eu quero dar a essa primeira cadeira o nome de compromisso. Compromisso com Deus, aliança com Deus, amor, fervor a Deus, uma vida apaixonada pelo Senhor e pela sua palavra, buscando a cura no coração e na alma, para que quando abrir da minha boca saia a palavra, saia a vida de Deus e não a minha vida e muito menos as minhas frustrações. Compromisso com Deus e com a palavra, com o reino do Senhor. Essa segunda cadeira, eu quero dar um título para ela de mais ou menos. Ora é, ora não é. Um café com leite misturado. Ou seja, é aquele tipo de cristão que vem na igreja, é verdade, está aqui. Mas ele é cristão no domingo, na segunda-feira já não é mais. No trabalho já não é mais. De repente lá para explodir, para xingar, para brigar, está pronto. Ora está na igreja e ora. Mas de repente numa roda, ao redor de uma mesa, sai palavras que os filhos olham e dizem: onde está aquela mulher? Onde está aquele homem? Porque ele é mais ou menos, ele
não tem um compromisso real, sincero, fervoroso com o Senhor. E aqueles filhos que estão ouvindo e vendo, eles estão dizendo: o que acontece? Que tipo de cristão, que tipo de crente? Essa geração, que é mais ou menos, ela empurra as crianças que estão vendo para a crise, que é o nome dessa terceira cadeira. Para a crise com Deus, para questionamentos, para perguntas e não para respostas. Simplesmente para questionamentos de tudo e de todas as coisas. Para frieza, para aquilo que não quer nada com Deus e com as coisas de Deus. E a pergunta é: em qual cadeira você está sentado hoje? Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Abraão, o pai da fé. Que cadeira sentou Abraão? Abraão sentou na cadeira do compromisso com Deus. Sabe, Deus estava acima de todas as coisas, e Deus o chama, ele deixa tudo e sai para uma terra sem saber para onde, andando pela fé. Deus estava com ele estava com Deus, andava com o Senhor, era cheio da vida, da presença de Deus. Abraão, sentado nesta cadeira do compromisso, ele dizia: primeiro Deus, depois eu. Deus está em primeiro lugar na minha vida, Deus está acima de todas as coisas na minha vida. Deus chega para ele e pergunta: Abraão, me dá o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. E ele não questiona, não faz nada, ele pega simplesmente o menino, a lenha, os servos, o material que ele precisava, caminha 3 dias para o monte que Deus mostrou para sacrificar o seu filho. Para sacrificar o seu filho diante de Deus. Primeiro Deus, depois eu. Deus à frente de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. Porque ele tinha um compromisso com Deus. Isaac. O que nós podemos encontrar na Bíblia de grande relevância na vida de Isaac? Uma das maiores frases que vemos de pensadores, de estudiosos da Bíblia, diz que Isaac teve um grande pai e teve um grande filho. Mas Isaac mesmo, os feitos dele quase que não aparecem. E ele era mais ou menos. Serviu o Senhor. E quando ele tem os filhos, Jacó simplesmente, o nome dele já diz trapaceiro. Ele foi roubando a primogenitura do irmão, foi se juntando com a mãe, ele foi fazendo algumas coisas e isso trouxe para ele alguns problemas sérios. E ele tem que fugir. E quando ele foge, ele começa a ter experiências com Deus. E ele vai na casa de Labão, ele experimenta algumas coisas negativas, mas ele chega em um momento que ele está fugindo da casa de Labão, e ali ele tem uma experiência com Deus. Amados, aquela experiência que Jacó teve com Deus transformou a sua vida e fez com que as suas gerações fossem abençoadas. E eu quero dizer com isso que nós precisamos ter experiências com Deus que nos levem a sentar na cadeira do compromisso. Nós precisamos buscar a presença, ter experiências com Deus. Se eu percebo que eu estou sentado nessa cadeira onde eu sou mais ou menos, onde eu estou vivendo crises e crises na minha vida espiritual, eu preciso de uma experiência com Deus para que eu saia destas cadeiras e venha para a cadeira do compromisso com Deus. Para que eu ande com o Senhor.
para que eu ande com Ele. Olhamos Davi, homem segundo o coração de Deus. Qual cadeira Davi estava sentado? Quando Davi é reconhecido, chamado por Deus como homem segundo o seu coração, isso não o isenta de ele ter falhas, defeitos. Ele adulterou, matou, sanguinário. Mas quando confrontado, quebrantado na presença de Deus, rendido aos pés do Senhor, coração derramado na presença de Deus, fazendo com que ele permanecesse na cadeira do compromisso com Deus. Primeiro Deus, depois ele. Ele tinha uma aliança com o Senhor. Um coração quebrantado, contrito diante das circunstâncias. E aí ele tem um filho, segunda geração, chamado Salomão. E Salomão, que rei espetacular. Começou de uma maneira extraordinária. Imagina Deus aparecendo para Salomão, dizendo: pede o que tu quiser, eu vou te dar. E ele então, movido pelo senso de quem era Deus, de Deus, me dá sabedoria para conduzir esse povo. Me dá sabedoria, e Deus cumula ele de sabedoria. Muita sabedoria sobre a vida dele, então ele começou a multiplicar algumas coisas que Deus disse para ele: não multiplique. Que era o poderio de exércitos, cavalos, o ouro e mulheres. Ele se tornou muito poderoso, muito rico, e ele teve 700 mulheres, fora as concubinas. Ele foi multiplicando essas coisas na vida dele. E porque ele multiplicou mulheres na sua caminhada, uma delas chega depois de satisfazê-lo e diz: olha, o templo do meu pai está caidinho lá na nossa terra. Ajuda a gente. E de repente ele pega de tudo aquilo que ele tinha abundância, e dá um dinheirinho para que o templo do Deus do pai daquela esposa dele fosse construído, restaurado. E ele foi construindo templos a outros deuses para agradar as suas mulheres. Mas chegou o momento em que ele foi colocando o dinheiro para construir em Jerusalém templos a deuses estranhos. Ele foi construindo em Jerusalém postes ídolos para agradar as suas esposas. E então, Roboão, a terceira geração, se torna um homem completamente longe de Deus. O reino é rasgado no meio. Fica 2 tribos com esse filho de Salomão. E ele viveu realmente a crise espiritual. E a nação de Israel se desviou completamente do Senhor. Aonde nós estamos sentados? Aonde nós estamos? Amados, Abraão dizia assim: primeiro Deus, depois eu. Isaac, primeiro eu, depois Deus. O terceiro, Davi, a mesma coisa. Primeiro Deus, depois eu. Salomão, primeiro eu, depois Deus. Roboão, primeiro eu, depois eu, depois eu e depois eu. E então a crise espiritual se estabelece. Hoje você diz o quê? Primeiro eu, depois Deus? Primeiro Deus, depois eu na cadeira do compromisso? Primeiro eu, depois Deus na cadeira do mais ou menos? Ou simplesmente você diz: ó, eu,
eu. Porque o importante é ser feliz. E eu quero ser feliz. Isso não importa o que eu faça, não importa onde eu vou, não importa simplesmente quem que eu tenho que deixar infeliz para que eu seja feliz. Por quê? Porque vive uma verdadeira crise com Deus. Por quê? Porque aquilo que viu nas gerações que antecedem não foram o suficiente para influenciar em permanecer buscando o Senhor. Não teve uma experiência com Deus de tal maneira que o fez caminhar fervorosamente na presença do Senhor. Sabe, a cadeira do compromisso senta as pessoas que são fervorosas por Deus. Nessa cadeira do mais ou menos, sentam os mornos. E os que sentam nesta cadeira como mornos, empurra a terceira geração a ser completamente fria com o Senhor. Leva uma terceira geração a se desviar do Senhor, a abandonar o Senhor. Por quê? Porque nessa vida de mornidão, nessa vida de mais ou menos, quando aqueles que estão lá numa terceira geração olham para quem está sentado nessa cadeira. Diz, olha, se for para ser crente desse jeito, eu não quero ser. Por quê? Porque no domingo está na igreja. E aí chega em casa depois do culto e de repente critica o culto, critica o louvor, critica a palavra, a igreja está fria, não tem mover, e os filhos ouvindo isso, se alimentando disso. O que você espera que eles serão no futuro? Eles vão sentar na cadeira da crise, e eles vão viver vazio de Deus. Com crise de existência, com crise de espiritualidade, não sabendo para onde vão dirigir os seus passos. Um dia um pastor foi jantar na casa de um dos membros da igreja, sentou na mesa, e de repente a criança levanta de lado dos pais e faz a volta, e começa a olhar na nuca do pastor. E vai observando, e vai olhando, e a mãe pergunta, filho, o que você está fazendo? Fala, mãe, o pai fala que o pastor tem duas caras, eu estou tentando ver onde está a outra. Aonde estava sentado esse pai e essa mãe? Mais ou menos, está na igreja, mas critica tudo, fala mal de tudo. Aonde vai sentar esse filho, a não ser na cadeira da crise, de existência, de espiritualidade? A menos que ele tenha uma grande experiência com Deus. E nós podemos facilitar a terceira geração de ter uma experiência com Deus. É quando nós estamos compromissados com Deus. Quando nós estamos cheios da presença dEle, quando aquilo que flui da nossa vida, aquilo que transborda da nossa vida, seja a presença, a vida de Deus, contamos os feitos do Senhor e nos enchemos de expectativa e gratidão por aquilo que está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer. Nosso coração incendiado por Deus. Agora, quando nós estamos sentados na cadeira do mais ou menos, e a nossa vida é uma constante reclamação das coisas, murmuramos de tudo, de todos, julgamos, apontamos o dedo, falamos mal, qualquer pé de galinha dá uma sopa, como diz os italianos, né? Qualquer coisinha eu estou brigando, resmungando, xingando, rateando. Simplesmente aqui, eu vou lá na igreja, eu oro, estou lá buscando, levanto as mãos, glorifico a Deus, saio do culto, muda tudo. No trabalho é tudo diferente, o filho olha e diz, mas como é esse negócio? Como que é a fé? Como é servir a Deus? Como é ter uma vida com Deus?
E no decorrer da caminhada eles vão entrar em crise de fé. E gerações que se seguem vão abandonar o Senhor. Amados, se com Israel foi possível, é possível que aconteça conosco. Se com a Europa foi possível, é possível que isso chegue em nossos dias, em nosso meio. E aí o que nós estamos querendo trazer ao teu coração? Qual é o grito que estamos dando nessa conferência? Que precisamos estar incendiados por Deus em nosso interior, dentro de nós. Vivendo uma vida de compromisso com o Senhor, vivendo aliançado com Ele, a minha vida sendo rendida completamente aos pés do Senhor. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro a vontade do Senhor, depois a minha vontade. Primeiro o propósito do Senhor, depois os meus propósitos. Porque quando nós fizemos o inverso, e proclamamos no nosso dia a dia, primeiro eu, depois Deus. Ou proclamamos primeiro eu, depois eu e depois eu. Certamente, aqueles que estão olhando para nós viverão uma crise de fé e eles andarão longe do Senhor e não conhecerão o Senhor. E a minha pergunta já foi: qual a cadeira que você está sentada? E qual a cadeira que você quer sentar a partir de hoje? Qual a cadeira que você quer sentar a partir de hoje? Nós temos visto quantas pessoas dizendo que são ateus, que não creem em nada. Sabe, ateu não existe. As pessoas podem não crer no Deus da Bíblia, no Deus dos cristãos, no Deus criador do céu e da terra, mas certamente eles têm um Deus nos seus corações. E talvez porque eles olharam para crentes que diziam que tinham o Deus da Bíblia, mas estavam sentados na cadeira do mais ou menos. E eles se tornaram alguém que colocaram o dinheiro como Deus, o seu eu como Deus, as suas vontades como Deus, o seu ego como Deus, a busca dos prazeres como Deus, a busca de um conhecimento simplesmente de filosofias como Deus. E então eles dizem que não creem no Deus da Bíblia, mas eles têm um Deus. Eles simplesmente se desviaram do Deus vivo, verdadeiro, porque olharam para alguém que era mais ou menos café com leite, que não sabia o que era, ora era cristão, ora era fervoroso, ora estava buscando, mas ora estava simplesmente fazendo tudo o contrário do que aquilo que a Bíblia nos ensina como filhos de Deus, como cristãos. E aí uma outra pergunta: onde você quer que os teus filhos sentem? Aonde você quer que os teus netos sentem? Sabe, no decorrer da caminhada nós nos esbarramos com tantas coisas. E nesta caminhada cristã, muitas vezes nós sentamos lá na cadeira do mais ou menos e da nossa boca saem coisas indevidas e que alimentam os ouvidos e o coração dos filhos e daqueles que estão perto de nós. 28 anos de caminhada, eu tive momentos terríveis. E eu sentei nessa cadeira do mais ou menos muitas vezes. Eu tenho certeza que os meus filhos receberam coisas dessa cadeira e que poderia levá-los à cadeira da crise. Davi errou alvo muitas vezes, mas ele se quebrantou diante de Deus. Eu não quero que vocês olhem para mim e achem que eu sou um pastor perfeito, e eu não sou. É verdade, não sou.
Mas eu quero dar tudo de mim, com todas as minhas forças, para viver sentado na cadeira do compromisso com Deus. Pela graça e a misericórdia de Deus, eu quero que sentado neste lugar, eu possa influenciar vidas na segunda, na terceira, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, a servirem ao Senhor e andarem com o Senhor. Para isso eu quero falar dos feitos do Senhor, falar da palavra do Senhor ao coração deles, contar as maravilhas que o Senhor já fez, está fazendo e as expectativas que temos nele, porque Ele muito fará em nossas vidas e através das nossas vidas. Qual a cadeira que nós estamos sentados hoje? Eu quero desafiar você de todo o coração a reconhecer aonde estamos sentados. E dar um grito dentro de você, como a pastora Janete diz às vezes, dar um soco na mesa, dizer chega. Eu quero sentar na cadeira do compromisso. Chega de uma vida dupla. Na igreja, levantando as mãos, adorando, lá fora, fazendo o que não agrada a Deus. Lá em casa, num segundo culto, de repente, ao redor da mesa, criticando tudo e criticando todos. Semeando revolta, indignação, porque essas atitudes levam automaticamente a uma terceira geração a sentar na cadeira da crise e se afastar do Senhor. A sentar na cadeira da crise e viver longe do Senhor. Sabe, Lucas 15 conta a parábola do filho pródigo e diz que aquele homem tinha 2 filhos. E os filhos estavam em crise com o pai. Os 2 estavam. Um escolheu ir embora, o outro escolheu ficar. O que foi embora esbanjou tudo. Sentou na cadeira da crise de ir embora e esbanjar tudo. O outro estava sentado na cadeira da crise dizendo, olha, tu nunca me deu nada. Nunca me deu nada, eu estou servindo, estou fazendo, nunca ganhei nada. Aquele pai representa Deus. E Deus não tem problema conosco. Nenhum problema conosco. Ele só quer que os seus filhos tenham a decisão de correr para os seus braços. E de festejar com Ele e celebrar com Ele tudo aquilo que Ele tem para nos dar e coloca à nossa disposição. E esse é o convite do Senhor para cada um de nós. Que nós possamos nos incendiar de tal maneira que a nossa vida seja usada todos os dias para mover gerações a sentarem na cadeira do compromisso com o Senhor, servirem o Senhor de todo o coração, e que esta cadeira que é do mais ou menos e da crise não seja ocupada pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, mas elas sejam ocupadas, a cadeira do compromisso com Deus seja ocupada por nós, pela nossa casa, pela nossa família e por aqueles que nos rodeiam e estão conosco. Fique em pé na presença do Senhor. Eu quero desafiar você nessa palavra. Como está o teu coração para com Deus hoje? Qual a cadeira que você está sentado hoje? Se de repente você percebeu que em algumas vezes, ou que hoje você está sentado na cadeira do mais ou menos, ou na cadeira da crise, o convite é, Deus te chama
para a cadeira do compromisso, de uma vida incendiada por Deus, de uma paixão ardente para com o Senhor, de um amor incondicional pela obra, pelo reino de Deus. Ser uma pessoa centrada em Cristo, centrada no Senhor. Na escalada nós falamos do conhecendo, crescendo, comprometido e centrado. Aonde estamos? Falamos de um culto, de um PG, de um discipulado, de um TSD. E simplesmente são ferramentas que querem nos levar a sermos centrados em Cristo, apaixonados por Deus, vivendo um compromisso intenso com o Senhor, onde a nossa vida seja gasta para que pessoas vivam a sua vida na presença de Deus. Muitas pessoas dizem: eu não quero saber do discipulado. Para que fazer TSD? E se faço, o faço por obrigação. Nossa, ler a Bíblia todo dia me dá sono, eu canso. Eu canso. E vão saindo da cadeira do compromisso para viver uma vida de mais ou menos. E eu quero dizer que a gente não fica no mais ou menos, a gente vai para a crise. E o convite de Deus é para que saiamos da crise do mais ou menos e venhamos a viver a nossa vida em um compromisso intenso com o Senhor. E se fizemos algo que influenciou pessoas a terem uma vida mais ou menos ou em crise, nós podemos pedir perdão, buscar a face do Senhor, nos arrepender diante dEle de todo o nosso coração e corrermos para um compromisso aliançados com o Senhor, certos de que Ele nos ama. E assim como aquele pai que não tinha problema com os filhos, esperou de braços abertos o que foi embora e o perdoou. E também disse àquele que estava em casa, em crise das coisas, diz: olha, tudo que eu tenho é teu, está à tua disposição, celebre. Assim é o nosso Deus, assim é quando nós estamos sentados na cadeira do compromisso. Porque quando estamos mais ou menos, começamos a achar defeito em tudo e em todos. Quando estamos em crise, não enxergamos as coisas que Deus coloca diante de nós e nos chama para usufruirmos. Se você já respondeu a pergunta de que cadeira você está sentado, e você não está sentado na cadeira do compromisso, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, a fazer primeiro uma oração de arrependimento diante de Deus, e dar um grito nessa tarde no teu interior, dizendo: Senhor, eu me rendo, eu me arrependo, e eu corro para Ti, Senhor, para ter um compromisso contigo.